Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite a todos. E aos que nos acompanham pelas mídias sociais, sejam todos muito bem-vindos para mais esta reunião evangélica. Hoje nosso tema é locais assombrados. Inicialmente, vamos para aqueles que querem, que puderem, cerrar os seus olhos, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, aos nossos mentores, nesta prece inicial. Que possamos, Senhor, na noite de hoje, aprendermos um pouco mais da sua doutrina, dos ensinamentos que deixastes para todos nós, aqui encarnados, e também aos nossos irmãos que se encontram desencarnados. Esteja conosco, Senhor. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. Bem, o que nós vamos falar hoje são locais assombrados. E quase todos nós, algumas vezes, já ficamos assombrados. Só que a gente não fala isso porque, se a gente for falar, a gente vai ser taxado de louco. Ah, aquele louco viu uma assombração, isso não é possível. Mas isso acontece? Sim, acontece. Esse lugar assombrados pode ser no apartamento do lado, dentro do nosso lar, do outro lado da parede. O capítulo 9 de O Livro dos Médiuns é intitulado Locais Assombrados. Vamos frisar aqui, ele fala locais assombrados, mas só que nós, na nossa herança, que trazemos desde encarnações e encarnações anteriores, sempre focamos, quando ouvimos isso, um local mal assombrado. Ele não fala mal assombrado, nós é que falamos mal assombrado. Mas se existe o mal assombrado, deve existir também o bem assombrado, né? Esses bem assombrados são as aparições que acontecem quando aparece um espírito luminoso, ele é taxado de santo. E esse santo, nesse local, vira um local de peregrinação, como acontece em Fátima, em Portugal, como acontece em Aparecida, como acontece na nossa vizinha Congonhal, que já teve aparições luminosas. E alguns desses fenômenos podem ser fenômenos de poltergeist, que também atraem muitos curiosos. E Kardec começa o capítulo 9, no item 132, assim, manifestações espontâneas, verificadas em todos os tempos, e a insistência de alguns espíritos em mostrarem a sua presença em certos lugares são a origem da crença nesses locais assombrados. Ele diz que os espíritos se apegam a locais, por isso são denominados assombrados. Certos espíritos apegam-se a pessoas, a coisas ou lugares, e depende do grau evolutivo desse espírito. E essa evolução sempre é evolução moral. Quando o espírito se apega a uma pessoa, é uma obsessão. Aqueles espíritos que são apegados às coisas, os ricos que não deixam os tesouros aqui, eles são numa obsessão materializada
E esse tesouro pode ser uma simples moeda que ele perdeu e ele fica vigiando. E essa moeda, às vezes, é mais valiosa que um castelo. Existe também a crença que um local abandonado é assombrado. Quando nós vemos casas em ruínas, a gente sempre diz, aí está um local muito bom para ser assombrado. Mas isso é só crença. Porque os espíritos gostam de gente. Ele não vai ficar sozinho numa tapera. Ele vai procurar gente para ficar perto. Só que os espíritos, quando vão para o outro lado, são seres como nós. E a morte não muda tanto. Existem aqueles que gostam de solidão e que podem ir para esses locais. Existem espíritos que querem continuar morando no mesmo local em que viviam, mesmo que nesse local tenha mudado completamente. Pouso Alegre é construído sobre várias fazendas. Pode ser que um espírito não queira sair daquele local, daquele lugar, e fique ali. Na revista Formador de fevereiro deste ano, na página 30, tem o título, Um Apartamento Assombrado. Ele conta a história de uma senhora que viu uma entidade, um homem, debruçado em cima do berço do filho. Ela fez preces, fez orações, e depois ela passou a ver esse homem, esse espírito, essa entidade, na casa dela, no corredor, sempre estava vendo isso. E o trato com o marido começou a ficar difícil. A criança, o bebê, começou a ter problemas de sono. Ela continuou nas orações e falando com o marido, para mudar dali, que ela não queria ficar mais ali. E até que mudaram, e eles não viram, ela não viu mais esse espírito, esse homem. Por que isso? Porque com a mediunidade que ela tinha, mudando de prédio, ela deixou de ver essa entidade. E esse homem era apegado ao local e não à família. Por isso ela deixou de ver. Kardec continua no Livro dos Médiuns. Certos espíritos podem ser atraídos a certos lugares até que cessem as razões que os levaram a isso. As razões podem ser pessoas que frequentam os lugares ou o desejo do espírito de comunicar-se com elas. As suas intenções nem sempre são as melhores do espírito, se ele é mau. A permanência em determinado local pode ser também uma punição imposta a esse espírito. Principalmente se ele ali cometeu um crime ou um suicídio, para que esse crime ou esse suicídio fique passando eternamente na cabeça dele. Kardec conta o caso na Revista Espírita de fevereiro de 1860, com o título A História de um Danado. Vou resumir muito a história que está na Revista Espírita. Numa pequena casa ocorriam barulhos estranhos e manifestações diversas que levavam a considerá-la como assombrada por algum mau gênio. Por conta disso, foi exorcizada em 1848 e nela colocaram grande número de imagens de santos. Então, querendo habitá-la, um certo senhor mandou fazer reparos e retirar as gravuras. Depois de alguns anos, ele morreu ali, uma morte súbita. O filho dele foi morar na casa. Ele estava entrando na casa e recebeu um tapa. Estava sozinho e falou, isso aqui não pode estar acontecendo. Era uma bofetada de mão invisível.
e não quis morar mais na casa. E naquela região existia a tradição que a casa realmente era assombrada. O que fizeram? Esse espírito foi evocado numa das reuniões da sociedade em que Kardec presidia. O espírito contou a história, o que ele tinha feito. Realmente ele tinha matado o irmão, a mulher, e o filme do assassinato estava passando o tempo todo na cabeça dele. Ele contou essa história e as pessoas, os espíritos que estavam envolvidos nesse crime também foram evocados. E esse espírito foi doutrinado. Aí realmente não é o que a gente sempre fala, uma simples conversa. Houve sim uma doutrinação para que o espírito chegasse até a época que eles estavam atualmente. E isso já tinha passado mais de 200 anos. Agora, nesse mês de maio, a Igreja Católica celebra o dia de Nossa Senhora de Fátima. É a data em que o Espírito, de forma feminina, apareceu para 3 crianças, exatamente na cidade de Fátima, em Portugal, e trazia as mensagens instrutivas. E essas mensagens instrutivas, o mundo estava na Primeira Guerra Mundial, isso foi em 1917. E essas mensagens foram em benefício do mundo. O prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um exército, ao receber ordem, espalham-se por toda a terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Os bons espíritos, de acordo com essa mensagem do Espírito Verdade, vêm clarear, porque naquela época, em 1917, estava muito escuro a psicosfera da Terra. E esse Espírito apareceu em Fátima exatamente para clarear. Por isso que no início eu disse que existem locais bem assombrados também. Esse foi um Espírito luminoso que apareceu para clarear a psicosfera da Terra. Kardec pergunta: os locais são sempre assombrados por seus antigos donos? E a resposta é que algumas vezes sim, mas nem sempre. Se o antigo morador for um espírito elevado, sabe que tanto o local como o corpo são perecíveis. Os espíritos que assombram certos locais quase sempre o fazem só por capricho, por brincadeira, a menos que sejam atraídos pela simpatia de alguma pessoa. Simpatia aqui é quando essa pessoa chama esse espírito. Os maus vão ser atraídos para os maus, e os bons vão ser atraídos pelos bons, para os bons. Isto é a simpatia. Camille Flammarion tem um livro intitulado As Casas Mal Assombradas. Ele diz: não se passa um ano que não tenhamos algum caso de casa mal assombrada. O livro foi editado em 1923. Entre tantos exemplos que existe lá, eu também vou resumir muito um dos casos. Ele dá o título de Fenômenos Estranhos Observados num Castelo de Calvados. O dono do castelo anotou diariamente, todos os dias, o que aconteceu à noite e no dia. O diário dos incidentes começa no dia 13 de outubro de 1875 e vai até 28 a 29 de janeiro de 1876. Durante esse período, tinha manifestações durante a noite e durante o dia.
foram observados e anotados 45 dias de atividades de assombração. Que fenômenos eram esses? Galopar de cavalos dentro do castelo, golpes fortíssimos de marreta nas paredes e nas portas, barulho como se uma imensa e pesada bola rolasse pelas escadas, movimento de objetos, saía a panela de um lugar e ia parar no outro, saía a escrivaninha de um lugar e ia parar no outro, gritos apavorantes, maçanetas que rodavam rapidamente, corridas nas escadas e nos corredores, como se as pessoas estivessem disputando corrida dentro de casa, entre tantos outros fenômenos. Os fenômenos cessaram após uma novena de missas em Lourdes, na França, e exorcismos feitos por um padre. É bom notar que sempre que acontece isso, o primeiro a ser chamado é a polícia, para que faça uma ocorrência. Depois o padre, para que vá em benza e faça os exorcismos. Camilo Flammarion continua. Os fenômenos de assombramento revestem 1001 formas. Alguns revelam as mais desconcertantes banalidades, enquanto outros aparecem associados a pessoas falecidas. Também existem os independentes, não só de defuntos conhecidos, como de quaisquer defuntos. Outros que se dão provas de inteligência, sem que neles vejamos qualquer manifestação de almas viventes ou vividas. Debatemo-nos, assim, em pleno mundo invisível e desconhecido, que, por isso mesmo, mais impõe um estudo analítico dessas observações. Precisa-se analisar, não é só fazer uma ocorrência, chamar o padre, e precisa analisar de onde vem, por que vem. Continua Camilo Flammarion. As forças desconhecidas permanecem sempre temíveis, e o mísero mortal, por eles envolvido, é sobretudo culpável por não instruir-se das suas finalidades, e nesse caso tudo ignora ou quer ignorar das suas origens. Aquelas pessoas que veem e têm contato com esses fenômenos de assombração, muitas vezes é para ele se instruir, para essas pessoas se instruírem. Seria demasiada ousadia supor que os vivos deixam de si resíduos de energia, de fluido vital, impregnado no ambiente e passíveis ao contato de um sensitivo, de produzir estranhos fenômenos. Nós sabemos que no Brasil nós tivemos escravidão. Muitos escravos foram supliciados, morreram em pelourinhos de tanto apanhar. Muitos inocentes, muitos morreram ralados de ódio. Quando morrem, deixa uma certa energia. E essa energia fica no ambiente e pode ser manipulada por um sensitivo. E esse sensitivo pode provocar os fenômenos. Se for um sensitivo adestrado, ele pode manipular ectoplasma e criar os fantasmas, as coisas que aparecem por ali. E muitas vezes, quase que na maioria das vezes, esse sensitivo é inconsciente. Ele faz aquilo sem saber o que está fazendo. Hernani Guimarães Andrade registra um caso de poltergeist em Brasília. Conta ele, na noite de 18 para 19 de setembro de 1960, uma Rural Williams, ocupada com 6 pessoas, dirigia-se de Lusiânia
para Brasília. A certa altura da viagem, notaram que o indicador de temperatura do motor estava muito alta. Pararam o carro para ver o que acontecia. Nada encontraram de anormal. Quando desceram, a perua foi alvejada por uma saraivada de pedras. Uma das pedras caiu dentro do veículo, sem saber como. Entraram no carro e seguiram até um posto policial, onde contaram o acontecido. Pegaram o policial e voltaram até o local onde tinham tomado as pedras. Procuraram, acenderam mais luz no local e nada encontraram. Aí eles voltam para o posto policial com o policial a bordo. E entraram para tomar um café. Quando entram, punhados de terra foram jogados onde eles estavam. Aí resolveram ir embora, pegaram a estrada novamente. E durante o percurso, várias pedras atingiram o veículo e punhados de terra foram atirados dentro do veículo com as janelas do carro fechadas. Quando estavam chegando próximo a Brasília, acabaram-se esses fenômenos. Algumas vezes, os fenômenos acontecem para chamar a atenção dos moradores. Como Jesus disse, muitos são os chamados. E se esses chamados não são entendidos, é o que Emmanuel diz: a brisa da manhã desperta a gazela, e para despertar a pedra é preciso o estouro de uma dinamite. E às vezes aquela pessoa que está envolvida nesses fenômenos só desperta com o estouro de uma dinamite. Quando o chamado é entendido e atendido, às vezes os fenômenos cessam. E às vezes acontece o contrário, como aconteceu no caso do apartamento assombrado que nós falamos há pouco. Quanto mais se reza, mais assombração aparece. É o ditado, né? A mulher que orava para que aquele espírito saísse dali é uma forma de aflorar a mediunidade. A oração e a prece dilatam a mediunidade. O que antes era apenas perceptível passa a ser visível. O que antes era apenas ruído passa a ser sons e vozes. E é preciso atender esse chamado e procurar ajuda. Uma casa espírita de preferência. Por que isso? Porque as outras crenças, tanto católica como evangélica, como protestante e outros, chamam os espíritos inferiores de diabo, capeta, maligno, a coisa e mais um tanto de outros nomes. A doutrina espírita esclarece que ali está um irmão tentando mostrar que a mediunidade é uma poderosa ferramenta para revelar a presença de entidades ocultas. Nas casas mal assombradas, os perturbadores estão ligados ao local. Agora eu disse mal assombradas, propositalmente. Porque ali está uma pessoa fazendo uma maldade, um espírito fazendo uma maldade. O poltergeist liga-se a uma pessoa ou grupo familiar. A assombração fixa no local, na casa, um castelo, uma fazenda, um sítio, um bosque, uma estrada, uma rua, etc. E ali fica por tempo indeterminado. É ele que determina quando é que ele quer sair dali e ir embora. No poltergeist existe movimento ou ação de objetos materiais
ouvir ruídos, vozes. É preciso a ação de um médium que forneça a energia necessária para que aconteçam esses fenômenos. Às vezes uma pedra voando, frutos voando, legumes atingindo pessoas no local. São fenômenos de poltergeist. Nesses locais pode estar uma obsessão em vias de instalação, quando já não estiver instalada. E a pergunta é, e o que fazer? Kardec diz, é pelos vícios morais que a obsessão se instala. É preciso identificar o médium produtor dos fenômenos e iniciar um processo de reforma moral desse médium causador dos fenômenos. E nunca desafiar o espírito que porventura estiver se manifestando no local. O desafio é como duelo. Não existe mais duelos, né? A gente não vê mais ninguém duelando de espada e revólver. Mas existe duelo sim, quando se desafia uma pessoa ou o espírito. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Um sabe que vai matar, o outro sabe que vai morrer. Por isso, não se duela. Mas o que fazer quando pedras, frutos voam, roupas são reviradas, sons, ruídos, vozes? A ajuda sempre é a oração e a prece. Procurar, de preferência, uma casa espírita, para que essa casa espírita possa atrair com as orações, as reuniões e as palestras que são realizadas em nossas casas, atrair esses espíritos que estão perturbando o local. Nós não consertamos, nós procuramos ajudar. O verdadeiro espírita, ele está para ajudar. Fazer o bem, afagar corações aflitos, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é a missão do verdadeiro espírita. Nisso também ele encontra satisfação, que a partir do instante que há consolação, nós também somos consolados, todos nós. É o que nós tínhamos para hoje e agradecemos a atenção de todos. Aqueles que não colocaram ainda uma vasilha para fluidificar a água, ainda há tempo, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Aqueles que quiserem, puderem, cerrar os seus olhos para facilitar melhor o nosso contato com o mais alto. Podem fazer e com o pensamento elevado a Deus, nosso Pai, origem de todas as coisas. Jesus, nosso irmão maior, os mentores aqui presentes e em seus lares também presentes, possam nos dar a paz que tanto sonhamos, que tanto precisamos, curando os nossos males físicos e os nossos males da alma. Agradecido, Senhor, estamos da sua presença conosco. Nos proteja, nos ilumine e nos acompanhe. Que assim seja.